capitalista. E nesse novo sistema, o incentivo à demanda, né, ele não é mais dado pelos aumentos salariais. Então, para se manter o padrão de consumo da classe trabalhadora, acaba se utilizando o expediente do aumento de crédito, né, do endividamento. As famílias tornam-se cada vez mais endividadas com base na sua renda familiar disponível, e também a especulação de ativos, né? Uma maior intensificação nesses ativos financeiros, na predominância de ativos financeiros, também fazem parte da poupança das famílias. Eles acabam se valorizando em ciclos de bolhas, e o efeito riqueza, né, desse aumento da valorização dos ativos também acaba por, juntamente com esse endividamento, substituir o crescimento do salário. Esse crescimento, de tempos em tempos, haveriam então gaps, né, entre a demanda e a renda do trabalho, que seria então compensada por endividamento e especulação. Interessante também que o Padre ele também enxerga a financiarização como iminentemente ligada a períodos de menores crescimentos. Inclusive, ele tem um livro que ele trata da crise financeira à grande estagnação. Ele também acredita que, se não romper, né, essa lógica da financiarização, o sistema capitalista ele acaba também fadado a apresentar períodos de crescimento bastante baixo. Também botei aqui só para pontuar um pouco, né, que a teoria convencional, o mainstream, ela acaba por não enxergar, né, efeitos nocivos nessa predominância do capital financeiro sobre o produtivo. Na verdade, eles acreditam que ao aumentar o escopo, né, do sistema financeiro, tudo acaba por ter uma melhoria na eficiência econômica e que se obtenha, né, melhores resultados em termos de rentabilidade, de alocação de portfólio, etc. Além disso, né, Friedman dizia que a especulação ela tem um efeito positivo de trazer uma melhor precificação dos ativos conforme os fundamentos econômicos, né? Então, não haveria uma visão negativa desse processo de financiarização para a teoria tradicional. Bom, e esse atual, agora falar um pouco, né, sobre o atual processo de financiarização, aquele correspondente à ascensão do neoliberalismo e que toma forma a partir dos anos 80. Né? Conforme já se disse, né, o processo ele se inicia após a crise do petróleo, da inflação. Tem alguns marcos, né? Em 79, Paul Volcker ele retira o teto da taxa de juros no sistema norte-americano. Havia um teto, assim, um limite nominal para o aumento da taxa de juros, bem como inicia daí uma política de aumento dos juros básicos. Né? Concomitantemente, temos também a transição, né, do antigo regime de Bretton Woods para agora um padrão dólar, em que não há mais a necessidade de lastro em ouro, né, das reservas norte-americanas. Então, são alguns limitantes estruturais que acabam já sendo retirados para permitir uma maior valorização, né, do capital financeiro ao tirar as amarras nominais e a necessidade de lastro. Bem como também há uma progressiva erosão da regulamentação do sistema financeiro, de forma a aumentar a liberdade desses fluxos de capitais, e que também permite que se engendrem novas formas de títulos. Foi uma época, né, de intensa inovação no sistema financeiro, bem como no sistema bancário. Né? Não dá para se esquecer que foi uma fase em que há uma informatização do sistema bancário, o uso de meios eletrônicos de pagamento ele foi primordial para aumentar o número de transações e bem como a velocidade dessas transações. Inclusive, né, a primeira crise primeira grande bolha que estourou nesse novo universo financiarizado foi a bolha de 87, que ela foi marcada pelo uso de softwares, né, na bolsa de valores, softwares que usavam análise gráfica e conseguiam prever a subida dos ativos. Todo mundo começou a usar, uma crença, né, que poderia ser uma subida sem fim, e houve um grande crash. Né? Isso aí foi uma primeira
crise, né, do sistema financeirizado norte-americano acontecer em 1987. Também, né, nos anos 80, a inovação financeira é primordial, em termos dos títulos, é a securitização. Começa a ampliação dos mercados de derivativos e também mercados futuros. A securitização, ela traz uma grande vantagem, né, para o setor financeiro. A securitização é pegar os fluxos de pagamentos e transformar eles em novos títulos, né? Então acaba dividindo diz-se, né, a teoria convencional que acaba por diluir o risco, né, por isso o nome de securitização, mas ela tem um componente que é vital, né, que é tu diminuir a influência do tempo sobre a rentabilidade, que ao tu esperar, por exemplo, tu teria uma hipoteca para pagar em 30 anos, os fluxos mensais, tu tem uma expectativa de taxa de lucro dada, tu pode pegar esses fluxos e transformar em novos títulos e já ir rendendo com eles antes mesmo que eles acabem sendo recebidos. Então tu acaba tendo uma maior possibilidade de alavancagem e uma maior possibilidade de obtenção de ganhos na esfera financeira. Além disso, né, agora já chegando mais aos anos 90, um fator importante principalmente para a crise de 2007 foi a revogação do Glass-Steagall Act. Foi mais uma barreira que o capital financeiro retirou, né, nos anos 90, isso mais para os anos 90. O Glass-Steagall Act era um ato era uma lei criada nos anos 30, agora não lembro exatamente o ano, em que havia uma divisão entre os bancos comerciais e os bancos de investimento, né, justamente para minorar essa possibilidade de risco sistêmico quando houvessem épocas de uma especulação mais profunda. Isso foi mais uma barreira, né, que foi derrubada, até com a justificativa de que os bancos americanos estavam se tornando pequenos, né, por esse limitante, e perdendo espaço para os bancos estrangeiros, né, depois disso só aumentou o tamanho dos conglomerados bancários norte-americanos, se tornaram grandes demais para falir, e uma história que todos nós conhecemos, né, meio depois. Bom, do ponto de vista das relações sociais, como já falei, né, ele acaba sendo uma reação à Golden Age, e o principal perdedor, né, pode se tirar do advento da financiarização é a classe trabalhadora. Após anos, né, de ganhos relativos em termos salariais, os salários acabam se estagnando. A nova forma de concorrência também, ela acaba por prejudicar os trabalhadores, uma concorrência internacional, cada vez mais internacionalizada, com países em que há menores padrões de segurança de trabalho, que há países com menores benefícios, ou seja, o custo do trabalho acaba sendo medido em uma esfera internacional que faz com que o salário baixo de um trabalhador na China acaba concorrendo com o salário alto de um trabalhador norte-americano. Além disso, há também, né, os preceitos de política econômica de Estado mínimo e de uma maior responsabilidade com o gasto fiscal. Isso aí também trouxe uma diminuição na intensidade dos ganhos em termos de benefícios sociais, a flexibilidade do mercado de trabalho e também a perda da busca do pleno emprego como principal objetivo da política econômica. Se vê depois dos anos 80 é a busca do controle de inflação, primeiro por metas de agregados monetários, né, metas de crescimento de agregados monetários, depois por metas de inflação. Até mesmo porque, como diz a economia neoclássica, os períodos inflacionários acabam aumentando a distorção na precificação dos ativos, e isso é ruim, né, para o sistema financeiro como um todo. E não mais o pleno emprego, que acabava então por atingir em cheio o trabalhador, né, até mesmo porque a proximidade do pleno emprego, maiores aumentos salariais, isso acaba sendo deixado de lado. Então o trabalhador acaba sendo bastante penalizado e é o principal perdedor, digamos, dos anos de financiarização. Desculpa. Perdedor dos anos de financiarização. Então, né, como já havia falado, o endividamento acaba por ser uma ferramenta para as famílias manterem, né, o seu padrão de consumo. E isso faz com que, principalmente agora vendo a economia norte-americana, o nível de dívida familiar alcançasse valores absurdos, né? No auge da crise,
a dívida total familiar ela chegou a 132% do PIB norte-americano. Grande parte disso é hipotecas, né, que se sabe, mas também englobam dívidas de estudantis, né, de faculdade, né, norte-americana, que, se não me engano, agora hoje em dia está em 3 trilhões de dólares, é algo absurdo. Também dívidas de saúde, né. Como o salário estagna, o cidadão acaba por se endividar, né, pagar ao longo de sua vida por todos esses bens e como o sistema necessita que ele consuma, o crédito é cada vez mais ampliado, o endividamento é cada vez mais ampliado também. Mas isso também não altera somente o comportamento das famílias, ela também altera o comportamento das empresas. As empresas elas acabam a adotar também um comportamento rentista, aumentar sua parcela de ganhos com lucros não operacionais, né? Não são derivados da atividade da empresa, acabam também entrando no jogo especulativo. Aqui mesmo no Brasil tivemos exemplos, né, de empresas que estavam jogando hedge com dólar na época da grande crise e acabaram se ferrando. No caso, agora não lembro se foi a Pegigão, a Sadia, uma das duas que quebrou, a Sadia, né, que quebrou e foi cobrada pela Pegigão, a Aracruz também. Então, ela altera também o funcionamento das empresas, né. Uma característica também desse estágio, né, bastante oligopolizado, são os excessos, né, excesso de lucro, na verdade é um excesso de capital, que por não achar tamanhas oportunidades de investimento, há também uma tendência grande, né, nos anos de financiarização, às fusões e aquisições, né, que se ampliam, e também as recompras de ações, né. Tem momentos que não há onde mais, as empresas têm tanto capital que não sabem mais onde investir, elas acabam recomprando as próprias ações. Isso foi bastante comum. Não deixa de influenciar também, como já falei, a política econômica, né? Agora, novamente, a inflação é a principal foco de controle. O Estado, a visão inserida com o neoliberalismo é de novo de um Estado mínimo, então política fiscal responsável, austeridade, né? Isso são os preceitos que acabam influenciando muito a política econômica. No Brasil, aqui nós ainda, a gente não tem, isso que é interessante, a gente não tem um mercado tão desenvolvido, mas já temos um mercado desenvolvido, não no tamanho quanto o norte-americano, mas como temos uma taxa de juros muito alta, o capital financeiro acaba não entrando em atividades tão arriscadas, né? Diz que há um rendimento sem risco bastante significativo, né, da economia brasileira. Mas há então essa necessidade permanente de desregulamentação, a concorrência agora mais internacionalizada acaba por penalizar as classes trabalhadoras e se verifica, sim, diversos estudos apontam que há novamente uma recomposição da lucratividade por parte dos capitalistas. Bom, vou falar agora um exemplo daí de como funciona a sua expansão em crise, né? Utilizando como pano de fundo a crise financeira, né, de 2007. Bem, nós temos que houveram três grandes bolhas financeiras que estouraram na economia norte-americana, a de 87 que eu já falei, que foi uma bolha de Wall Street, teve uma marcação marcada pela utilização de software da boa. Tivemos em 2001 a estouro das bolhas.com. Em 2007 mais uma bolha, agora centrada no setor imobiliário. Como sempre se verificou anteriormente a uma explosão de uma bolha, há uma intensificação do crescimento econômico, né, em grande parte influenciada por esse crescimento na especulação. Em 2007, o ponto central foi a especulação no setor imobiliário. Ela acabou sendo bastante abrangente na sociedade, visto que envolveu tanto famílias, bancos, que já dado que os títulos lastreados em hipoteca eram os mais negociados, e a regulação norte-americana permitia que pudesse pegar mais de uma, duas, três hipotecas. Então o seu poder de atingir a sociedade acabou atingido por completo, né?
Até porque podemos pegar um paralelo aqui com o Brasil, antes de entrar mais diretamente no caso da bolha de 2007, enquanto nos Estados Unidos você pode pegar mais de uma hipoteca, aqui só pode pegar uma, né? Tem diversas restrições, questão de ter outra propriedade no seu nome. Lá nos Estados Unidos não tem, havia os empréstimos ninja, né? Não precisava nem ter renda, não comprovar ativos, conseguia uma hipoteca. Aqui também há a questão há também títulos lastreados em hipoteca, né? Temos as LCIs, mas o jogo especulativo não é tão forte aqui, também não há um grau de penetração, né, desses títulos a ponto, né, de que caso houvesse um estouro de uma bolha financeira, de uma bolha imobiliária no Brasil, como muitos previam, não houve, né, esse espectro negativo, não acabou não sendo passado tanto para a economia, né? Tanto é que os preços dos imóveis caíram, mas não tivemos, né, não por isso, né, estamos vendo uma recessão, isso também colaborou para o preço dos imóveis, mas não houve uma crise tão profunda como na economia norte-americana. Nessa crise de 2007, os principais títulos negociados acabavam sendo os que se tornaram destaque, né, foram as MBS, que são as Mortgage Backed Securities, títulos derivativos fatiados a partir de recebimentos hipotecários, afinal era esse empréstimo que estava bombando na época, e também os CDS, né, os créditos de default swaps, que eram seguros contra